Noite de vitórias, noite de bênçãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Esta noite eu tenho uma palavra que se refere ao Salmo 23. Eu tenho pedido há muitas noites, há muitas vezes tenho pedido ao Senhor que me dê uma palavra, e eu tenho ouvido a voz do Senhor, e estudando a Bíblia, olhando o Salmo 23, eu pude observar que o Salmo 23 ele é todo mandamento e promessas. Então, eu quero ler um trecho aqui do Salmo 23 que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esta já é uma promessa. Depois ele continua: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Aí mais adiante diz assim: Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Voltando então, irmãos, como eu tinha falado sobre o Salmo 23, ele é todo bênçãos, é um salmo só de bênçãos, um salmo inteirinho de bênçãos que o Senhor nos dá, que o Senhor tem para nós. Reparem lá que ele diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, além de uma promessa, é uma bênção. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Mais uma bênção. É uma promessa, mas também uma bênção. Então, ele é todo bênçãos. Mais à frente diz assim: Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então nós podemos observar que aí existem mais promessas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz assim: ainda que eu ande, não que eu precise andar pelo vale da sombra da morte, mas se acaso eu estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, o vale da sombra da morte ele representa as dificuldades, os problemas, os lugares que nós temos que enfrentar. Muitas vezes somente nós estamos pisando, somente nós sabemos o que nós estamos passando. Então, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, são os vales que nós temos que enfrentar. E ele diz assim mais à frente: Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É uma bênção e uma certeza que se você crê, que se você acredita na palavra do Senhor, Ele estará sempre contigo. Mais à frente ele diz: O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quer dizer assim, o Senhor está sempre atento, está com seus olhos sempre apostos para nos abençoar, para nos consolar, para nos proteger. E ele diz assim: Prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, com todas as batalhas que nós enfrentamos, o Senhor vem nos preparar uma mesa, assim como foi preparado um banquete para Jesus depois que ele passou por todas as tentações no deserto. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa mesa, na presença dos adversários, não são das pessoas que nós não gostamos ou que não gostam de nós. Queira Deus que nós possamos gostar de todas as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. Mas se porventura tivermos algum inimigo, que sejam pessoas, que sejam algum vizinho, alguém do nosso trabalho, alguém que não gosta de nós, porque nós sabemos que no mundo existem pessoas que gostam de nós e pessoas que não gostam. Como nós dizemos, o próprio Jesus não agradou a todos, né? Ele foi rejeitado, inclusive na sua própria terra de nascimento, né? Então eu digo assim, você precisa crer e ter somente a tua fé em Deus. Você tem que estar com o teu olhar tem que estar sempre atento a Deus, porque a palavra dele diz que o olhar dele está sempre atento em nós, está sempre nos procurando para nos proteger, para nos guardar. E daí ele diz assim mais à frente lá: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então quer dizer que se você cumprir os mandamentos, cumprir as leis que o Senhor nos manda. Então eu quero fazer uma pausa aqui para refletirmos um instante. O que são os mandamentos? Os mandamentos são leis, são ordens diretas de Deus para nós, que nós devemos seguir. E as promessas, o que são as promessas? As promessas são aquelas palavras de Deus que Ele tem colocado, que nós temos lido, que nós temos ouvido, que nós temos estudado. As promessas do Senhor não falham.
porque a promessa é um compromisso assumido, e se o Senhor assumiu um compromisso conosco, Ele assumiu um compromisso conosco, a Bíblia diz que Ele é verdadeiro, que Ele é justo e fiel, e Ele não nos desamparará. Se nós temos promessas de Deus na nossa vida, nós também temos a certeza que essas promessas vão se cumprir, porque é como se nós prometêssemos alguma coisa para alguém. Quando nós prometemos, nós empenhamos a nossa palavra e temos que cumpri-la, temos que honrá-la. Se nós mesmos que somos seres humanos, somos falhos, pequeninos, pecadores, nós empenhamos a nossa palavra, e se nós somos cristãos, queremos viver corretamente, retamente diante das palavras de Deus, nós temos que assumir os nossos compromissos e honrar os nossos compromissos. Então, assim também é com Deus. Nós temos que honrar com Deus, porque Ele é justo, fiel e verdadeiro para honrar conosco. Se Ele nos fez promessas, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, Ele irá cumprir as suas promessas na nossa vida. Pode demorar o tempo que for, pode demorar, como nós dizemos, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas as promessas do Senhor para a nossa vida irão se cumprir. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e a misericórdia, ela pode nos seguir, elas podem nos seguir todos os dias da nossa vida, para que nós habitemos na casa do Senhor para todo sempre. Mas nós precisamos estar cientes de que bondade é um gesto de nobreza, bondade é um gesto de amor ao próximo. Devemos ser bondosos, devemos ser caridosos, devemos, como Jesus falava, Jesus ele se compadecia das pessoas, devemos nos compadecer das necessidades dos mais fracos, dos mais vulneráveis, daqueles que precisam de nós, de um auxílio, de um olhar, de até mesmo uma oração, uma palavra de fé. Isso é bondade, sermos misericordiosos, porque a misericórdia tem que habitar em nós, a misericórdia vem de Deus, nós necessitamos da misericórdia do Senhor, e também temos que ser misericordiosos com os outros. Que Deus ele possa ter misericórdia de todos nós, e que Ele possa estar junto conosco, e que nós possamos estar junto aos pés do Senhor. Até falando sobre estar aos pés do Senhor, é o melhor lugar que nós podemos ter. E eu lembro de um hino que eu sempre ouço, esse hino, e ele diz assim: perto quero estar, junto aos seus pés. Ouça, louve, esteja perto do Senhor. Hoje é noite de bênçãos, noite de milagres. Peça o que quiser e o Senhor vai te atender. Se você estiver aos pés dele, se ajoelhe, se humilhe ao Senhor, e Ele vai te atender essa noite. Essa noite foi marcada pelo Senhor para atender os teus pedidos, para atender as tuas necessidades. Mas louve, ouça esse hino e faça uma oração feliz, uma oração ao Pai, e Ele irá te ouvir. A palavra dele diz que Ele nos ouve, que Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir, quando clamamos de todo o nosso coração. Então vamos clamar a Ele, pedir a Ele, que somente Ele é o Deus do impossível, somente Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Vamos nos humilhar, mas nos humilhar à presença de Deus, aos pés de Jesus, estar perto de Jesus. O lugar mais próximo que nós podemos estar é estar aos pés dele. Não há lugar nenhum que nós possamos estar que não seja aos pés do Senhor. O melhor lugar para nós. Creia, acredite, ouça as palavras do Senhor, ouça a voz do Senhor. Hoje Ele está falando comigo, Ele está falando contigo, Ele fala ao nosso coração, ao nosso pensamento, Ele nos traz a nossa realidade, que nós nunca precisemos nos humilhar para ser humano algum, para ninguém. Nunca precisemos nos humilhar para o dinheiro, para os oportunistas que tentam tirar vantagem de nós, mas que nós nos humilhemos ao Senhor. Sim, queremos estar sempre, Senhor, junto aos teus pés, Senhor. Sim, meu Deus, nós sabemos, meu Deus, que não há prazer maior do que estar aos teus pés e te adorar, Senhor. Queremos nos render, Senhor, queremos nos entregar, Senhor. Vem, Senhor, envia, Senhor, o teu Santo Espírito, meu Deus. Nos visita nessa noite, Senhor, porque eu creio, meu Deus, que é noite de bênçãos, noite de milagres.
E você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo esse hino que está ao fundo, se ajoelhe se for preciso, ore ao Senhor, louve ao Senhor. Nunca podemos nos esquecer do sacrifício impagável que Ele fez por nós. Ele pagou um alto preço por nós, pela nossa vida, pelos nossos pecados, pelas nossas dores. A palavra dele diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então vamos agradecer aos pés dele. Não há outro lugar que nós possamos estar que não seja aos pés dele. Eu espero que essa noite Ele venha falar contigo. Se você está passando por algum problema, eu não sei o que você tem, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu creio que o meu Pai Celeste que está no céu, Ele sabe. E nessa noite Ele te visita, tenha certeza, tenha fé no teu coração, que Ele está te visitando, Ele está tirando toda a doença, toda a mágoa, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que atrapalha os teus planos com Deus, que atrapalha a sua vida, toda aquela obra de maldição, aquela obra de macumba, a inveja, Ele está quebrando agora. Creia, somente creia. O Senhor Jesus disse assim, quando ele curava, Ele dizia assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Então que a nossa fé possa alcançar ao Senhor, que a nossa fé possa estar sempre presente no nosso coração, para que nós possamos alcançá-lo. Vamos louvá-lo, engrandecer o nome dele, porque só Ele é digno de louvor, de glórias, de toda exaltação. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, vamos adorar sempre a Deus, estar sempre aos pés dele, porque somente Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Se você gostou dessa palavra, se você se sentiu abençoado nessa noite, compartilhe, envie para os seus amigos, para quem você ama, envie essa oração, envie este vídeo, este áudio, para aqueles que você ama, para aqueles que estão sempre perto de você. Envie esse vídeo, envie esse hino, ouça esse hino, e que o Senhor possa te abençoar essa noite. Com toda a certeza do meu coração, eu tenho certeza que Ele vai abençoar. Ele está atento para ouvir os teus clamores, Ele está atento, os ouvidos do Senhor estão sempre alertas para ouvir o nosso clamor, nosso pedido de socorro. E para encerrarmos, eu queria mais uma vez pedir, compartilhe, se inscreva nesse canal, que é um canal de bênçãos. Nada mais justo do que orarmos o Salmo 23, para agradecer ao Senhor por todas as suas bênçãos, todos os seus milagres na nossa vida. Porque todos os dias que nós acordamos, é uma bênção do Senhor que vem para nós. Então vamos louvar ao Senhor, orando esse salmo, que é uma oração, é um hino de louvor ao Senhor. Ouvindo essa oração, ouvindo ao nosso coração as palavras do Senhor. E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você curtiu, se você gostou dessa palavra, comente, compartilhe, curta, envie para quem você ama, envie para todos os teus amigos, envie para aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, que estão muitas vezes no hospital, ou que estão presos no cárcere, numa prisão por alguma coisa que fizeram, ou que às vezes mesmo não fizeram e foram acusados injustamente, estão pagando um preço que não deviam pagar. Que o Senhor venha interceder. Se você tem qualquer coisa que está te incomodando, que está te atrapalhando, que está deixando você, tirando a sua paz, e que você não está buscando ao Senhor, mas mesmo assim busque a Ele, louve a Ele. A palavra de Deus diz assim, que a nossa fé, ela nos aproxima de Deus, mas os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, eles nos afastam de Deus.
Então que nós possamos estar cada dia mais aos pés do Senhor, pedindo a Ele que Ele venha nos perdoar, que Ele venha usar da sua misericórdia, porque a palavra dele também diz que as misericórdias dele duram para sempre, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu digo que não há nada, não há empecilho nenhum que possa nos impedir de estar junto aos pés do Senhor, se nós nos entregarmos, louvarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que o Senhor venha abençoar a todos vocês e que essa noite Ele tenha realmente falado contigo. Se você precisa de um milagre, de uma palavra, de qualquer coisa, peça que o Senhor fale contigo, Ele falará contigo. Faz o que está escrito lá em Mateus 6:6. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Em Mateus 6:6 diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está e vê em secreto, Ele te ouvirá e certamente atenderá aos pedidos do teu coração. Que essa noite seja uma noite de paz, uma noite de vitórias, uma noite de bênçãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.